Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre algo delicado que eu preciso estar falando, né? Mas que, assim, me tira da zona de conforto. Tô aqui com o meu chá e é algo assim que eu sei sobre a questão de para emagrecer, né? Eu quero emagrecer, né? Como eu escrevi aqui no vídeo, né? Que eu engordei. Mas eu quero tentar ver como é que eu faço para mudar minha alimentação, para melhorar. Agora mesmo esse chá, eu tô inserindo chás, né? A única coisa que eu sei que, sabe assim, que pega, que eu gosto muito de chá com leite. Eu não sou assim fã de chá. Eu tava tomando todo dia, por exemplo, era chá, não era chá, era quase nunca eu tomava, sabe? De vez em quando. E o que eu mais tomava era o café. Todo dia eu tava tomando café. Só que aí eu fui, mudei e comecei a colocar mais, né? Beber mais o chá. E isso, assim, ajudou, assim, na parte emocional. Agora, como eu tomo com leite e o leite que eu uso é o ninho, eu acho que, sabe, acaba engordando mais, sabe? Em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Mas eu, assim, no momento tô conseguindo tomar o chá com o leite ninho. Eu tenho que ver, acho que até o leite de caixinha é melhor do que o leite ninho, sabe? Tenho que substituir esse leite. E outra coisa é, de vez em quando eu tomo sem o leite, só com a água mesmo, né? O chá água. E eu já não uso mais açúcar. Se eu quero deixar doce, o chá eu coloco mel. E se eu não quero colocar o mel, vai sem açúcar mesmo, sabe? Mas tem. E eu tento fazer isso, né? O melhor. Às vezes eu tento tomar mesmo, na maioria das vezes, sem açúcar. Só que quando não dá, quando eu tô comendo algo que não é adocicado, ou que, sabe, eu quero sentir mesmo o chá doce, então para poder tomar, eu acabo colocando o mel. Mas nunca açúcar, nada, nem stevia, sabe? Então, vou me apresentar antes de começar a falar mais sobre isso, sabe? É, eu me chamo Ana, eu sou casada, tenho 6 anos, eu tenho 32 anos e esse mês eu vou estar fazendo 33. Eu estudei consultoria de moda, eu tenho graduação em pedagogia, eu tenho graduação também em teologia. As minhas graduações eu fiz no Brasil, mais o meu curso de consultoria de moda e entre outros também que eu fiz sobre finanças pessoais, fiz também para design de roupa, fiz design de interior, né? Cursos pequenos eu fiz vários pela Prime Cursos e esses cursos pequenos eu fiz aqui. É, é um por uma plataforma digital, né? Eu fiz ela é esse Prime Cursos, né? Essa empresa que tem vários tipos de curso, eu quero até fazer mais. Ela é do Brasil, é de São Paulo, mas eu acabei fazendo aqui e foi muito bom, sabe? Porque eu tava um pouco perdida sobre e agora o que eu vou fazer da minha vida sobre isso. E aí eu me identifiquei na parte da consultoria de moda, é algo assim que eu comecei a aplicar em mim mesma e eu pensei, eu também quero assim trabalhar com isso. Então, no momento, eu ainda não abri empresa, ainda nada sobre isso, mas é algo assim que eu comecei a aplicar na minha vida, sabe? Primeiro, eu até pensei assim, que como é que eu poderia trabalhar se eu não tenho autoridade, né, sobre isso, né? Então, eu pensei, vou começar a aplicar na minha vida e depois eu vou vendo como é que eu faço para a consultoria de moda ser algo profissional, ser algo, sabe, que eu venha trabalhar com isso. Então, no momento, eu sou dona de casa,
e já tem 6 anos sendo dona de casa aqui nos Estados Unidos. E o que eu vou falar hoje é, é mais sobre a parte mesmo de que eu comecei a engordar. Eu sou muito assim, se eu não tomo cuidado, eu acabo ou ficando muito magra ou muito gorda. Eu nunca fico assim, meio termo, sabe? Eu nunca fiquei, tipo, esbelta, algo assim. Só mesmo que eu me lembro era, tipo, na minha adolescência, né? E isso, assim, graças a Deus, meu esposo é tranquilo quanto a isso. Claro que se ele me vê engordando demais, ele vai me falar, né? Ele sempre me cobra pra eu fazer exercício. Eu até comecei, só que eu parei. Eu tava começando a fazer exercício, fiz, creio que 5 dias, 10 minutos, na bicicleta. E aí eu acabei que parei. Nessa semana eu não consegui fazer, sabe? E é algo assim que quero, eu vou ter que continuar assim, que eu não quero pegar assim 30 minutos, 40 minutos de vez. Eu quero primeiro ter a rotina, né, do pouquinho pra ir acrescentando mais e virar como estilo de vida mesmo, sabe? Saudável. E é mais pra isso. Porque me incomoda, eu acho que me incomoda mais do que com meu esposo essa questão de ter engordado. E por eu já me sinto alta, assim, eu não sou alta, alta, né? Mas eu tenho 1,62 m e a maioria das pessoas que eu convivo, que eu, assim, estão mais perto de mim. Então eu me sinto alta, porque eu vejo mulheres, assim, não são muitas mulheres, assim, já vi mulheres altas, mas é de vez em quando, não é sempre. E conforme, assim, tem esse incômodo, né, também sobre isso, porque tudo isso eu comecei a estudar, aplicar na minha vida, a questão da roupa, né? Mas o que também pega é que o meu tipo corporal, para a maioria das roupas que vende, é, é mais complicado. Eu tenho que, tipo, analisar, eu tenho que pensar direito, eu tenho que vestir a roupa, sabe? Tem horas que eu erro, já errei em compra de roupa, mesmo com o estudo, né? Por conta, assim, de que eu quero uma roupa simples, mais feminina, mas que também fique bonito, assim, no meu corpo, que fique ideal pro meu corpo. Então, assim, quando eu tava magra, né, o que mais chamava atenção era meus ombros, sabe? Ficava a parte de baixo, tipo, as pernas bem magras, mas o meu tronco, ele tava, assim, tipo, muito grande. E, assim, eu gostava por estar magra, mas me incomodava isso, né? Então, mas quando eu acabei engordando, eu vi assim que as roupas que eu usava quando eu tava magra, é, não, eu tipo usava como, por exemplo, um cardigan assim, grande, não iria chamar tanta atenção quando eu tava magra, quanto agora, que parece que me engorda 3 vezes. Já tô gorda, né? Eu já me sinto gorda. E aí quando eu coloco um cardigan assim que ele, como esse que eu usei hoje, usei em casa, mas acabou esquentando comigo, por eu ter engordado e meu tipo corporal também, ele não favorece meu corpo, sabe? Por ele ser assim grossão. Mas eu não abro mão dele porque eu gosto muito. Eu gosto da cor, eu gosto da textura, eu gosto como eu me sinto com ele, sabe? Mas é aquela questão assim que vai crescer o meu corpo 3 vezes mais, vai chamar muita atenção na parte do meu ombro, porque meu ombro ele já é largo, ele não é estreito. E por eu, assim, ter engordado, então, engorda engordei mais a barriga, os braços, sabe? Engordei um pouco também a perna, mas por conta de do meu ombro ser largo, acaba que a perna não chama tanta atenção quanto a barriga e o ombro, né?
E eu notei muito assim que com esse casaco, meu ombro e meus braços parece que engordaram 3 vezes mais, sendo que não tá tão gordo assim, mas vai atenção mais pra isso. Quando eu coloco esse cardigan, né? Então tem essa coisa também da roupa, né? Que tem certos tipos de roupa que não vai, tipo, chamar tanta atenção pro meu corpo quanto outras. Então, eu sei que, por exemplo, se eu coloco um casaco mais rígido, ele não vai chamar tanta atenção para minha barriga ou tanta atenção para o meu ombro, sabe? Um casaco mais estruturado, mais rígido, como por exemplo esse daqui, né? Que é o casaco que é uma jaqueta jeans. Ele é mais rígido, sabe? Ele tem esse formato, então mesmo que eu tenha engordado, se eu usasse esse, não chama tanta atenção. Mas é isso, assim, essa parte de desse incômodo é um certo incômodo. Tem pessoas que tá bem com o corpo, ou já aceitou sobre isso, mas comigo, assim, eu quero ver um caminho pra eu tá bem, pra tá saudável, tipo, quero tá com o corpo melhor. Eu sei que, assim, eu já coloquei isso na minha cabeça, que mesmo que eu emagreça, ou mesmo que eu venha ficar malhada, eu não vou ter o corpo violão. Não é meu estereotipo, sabe, corporal. Eu sempre vou ter os ombros largos. Eu sei que se eu emagrecer bastante, minhas pernas vão afinar. Então, o meu objetivo mesmo nem muito magra, mas também não quero barriga, eu não quero, sabe, tá gorda. É, a parte do meu busto também, quando eu emagreço, fica pequeno. E outra coisa que eu notei, mesmo que eu engordei, ele não cresceu tanto. Tem pessoas que têm, né, um busto bem vasto, bem grande, só que comigo não é assim. Mesmo se eu engordo, ele não cresce muito. Ele cresce, mas não cresce muito. Então, terminei aqui meu chá, tava até esfriando. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, assim, que, tipo, acho que qualquer pessoa, qualquer mulher normal vai. E até as pessoas, assim, que a gente pensa que não tem esses problemas, pelo contrário. A única diferença, assim, que cada pessoa tem que saber qual estilo de vida você quer, né? Tem umas mulheres que acabam indo pra academia e tudo. Meu objetivo é tentar emagrecer mesmo aqui em casa, né? E a parte da alimentação, que eu também vejo que minha alimentação ainda não tá, sabe, saudável, ainda não tá assim. Ainda que eu coloquei frutas, ainda assim, como agora, por exemplo, eu não consegui, por exemplo, comer a banana, só a banana. Eu tive que colocar um chocolatinho ali em cima da banana, sabe? Então, até nisso engorda. O leite nenhum acaba engordando essas coisas, né? Então, eu quero ter esse equilíbrio, né? De nem ser radical demais, mas, assim, nem para um lado de comer só besteira, mas também não ser rígida também na parte de, da comida saudável, de, não vou nunca mais comer uma besteira ou alguma coisa assim, sabe? Eu não sou meu estilo não é esse. Eu quero achar um equilíbrio, que vou ser saudável, mas também de vez em quando, não sempre, mas de vez em quando uma besteirinha, uma coisinha, sabe? Então eu ainda não tenho a alimentação tão saudável como eu gostaria. Eu tô tentando, mas é isso, assim, que graças a Deus eu já sei sobre isso da parte do leitinho, porque ele tipo, engorda mesmo. Só que eu não vou jogar fora, tipo, eu não tenho condição para fazer isso. Tem gente que tem condição, né, de na mesma hora, é como se fosse centavos jogar um leitinho e troca por
um melhor, né? Um Molico, um leite mais saudável. Mas no momento eu não tenho esse dinheiro, eu não tô nesse estilo de vida assim, né? Eu não sou uma pessoa rica financeiramente, mas graças a Deus, assim, eu me sinto rica na parte espiritual, eu me sinto rica em outras áreas, né? No conhecimento, nisso de poder ter o conhecimento sobre consultoria de moda. E eu agradeço a Deus, assim, que eu cheguei a estudar pedagogia, né? Que era para ser professora. E foi muito bom naquela época, na fase, eu concluí também, porque eu tinha parado psicologia, porque estava chocando com a minha religião, estava chocando com meus valores, sabe? Então, acabei não fazendo psicologia, não me arrependo de ter tomado essa decisão, mas eu acabei, graças a Deus, indo para pedagogia, que era para ser professora. Então, quando eu fui para essa graduação, graças a Deus, terminei a fase, concluí. E aí, quando eu vim para cá, eu fiquei meio perdida, porque eu não estava com meu certificado, estava no Brasil, então, tudo isso, assim, eu não, eu fiquei tipo uns 2 para 3 anos sem saber o que que eu ia fazer da vida, o que que eu queria, sabe, qual era a próxima porta, qual era a próxima fase. E eu agradeço a Deus pelo curso de consultoria de moda e entre outros cursos que eu também fiz, como finanças pessoais. Hoje, eu não mexo com as finanças, assim, eu não ajudo meu esposo, infelizmente, financeiramente, mas eu também não mexo na parte financeira. Ele mesmo que fala assim: olha, hoje vai dar, esse mês vai dar para comprar isso e isso, esse mês a gente vai ter que encurtar as coisas, enfim. Ele me fala algumas coisas, mas quem mais tem o controle e organiza e paga as coisas é ele, sabe? É, futuramente eu quero, sabe? Eu já quero ajudar ele, mas é isso, assim, tipo, ainda não encontrei o caminho que é bom pra gente, né? Que seja bom pra mim, seja bom pra ele. Mas no momento, continuo estudando. Eu gosto. Antes eu não gostava, mas hoje eu vejo assim que é uma necessidade e acabei gostando na parte mesmo quando eu consigo estudar a parte da Bíblia, né? Quando eu consigo estudar inglês por meio da Bíblia, ou então vejo filmes, algo assim. É algo que eu gosto muito. E dependendo dos livros, eu também gosto. Já li livros em inglês e no momento estou estudando inglês também, sabe? Então, e outro objetivo para mim agora, sabe, para já é tentar ser saudável e emagrecer também, que é o meu objetivo, porque uma experiência que eu tive foi que me incomoda, sabe? Eu não falo, mas tô falando aqui pra vocês. Mas me incomoda, assim, que eu tava na igreja e uma pessoa já perguntou se eu tava grávida e não era. Era gordura, sabe? E interessante porque tanto a pessoa quanto a igreja no geral me viu magra. Me viu na época que eu tava bem magra. E, assim, eu não comia direito. Eu não tava assim, eu tava magra porque eu não sentia fome e comia bem pouco. Aí, agora que eu não tava, assim, eu não tava tomando o leitinho. Eu tomava café e não era sempre, ou então, não sei. Eu só sei que nessa época que eu tava magra, minha alimentação tava pior do que hoje, sabe? Não tava saudável, não tava comendo fruta, essas coisas. Mas eu tava magra. E eu vejo assim que, graças a Deus, por conta de que eu sei que Deus não se importa com essas coisas, sabe? Deus não. O principal, sabe? Eu, primeiro Deus e depois a visão do meu esposo. E graças a Deus também que meu esposo, ele não é chatinho pra essas coisas, ele não se importa com isso, sabe? Mesmo que a pessoa falou isso pra mim, assim, e eu vi que eu me feri mais do que, assim, do que meu esposo. E meu esposo nem sabia também, né?
quem ouviu fui eu. Mas eu percebi assim, graças a Deus, porque meu esposo não me cobra nisso, ou então não ficou. Ele nunca, ele já sabia também, né? Na parte de que eu não tava grávida, mas assim, ele não fica também me enjoando, sabe? Todo santo dia para fazer exercício, algo assim. Ele é bem tranquilo e ele acabou também engordando um pouco na barriga. Eu até ajudei na parte de diminuir a quantidade de comida, tipo, por exemplo, ele tinha o costume de comer 2 hambúrgueres, então isso eu fiz uma semana. Isso foi coisa de dias. Eu tirei um hambúrguer, ele só comeu um hambúrguer e eu acrescentei a salada. E eu falei pra ele: se tiver fome, você vai comer salada, você não vai comer mais hambúrguer, não tem, ou então vai lá fazer. E aí acabou que ele ficou satisfeito, só com um hambúrguer e uma salada, sabe? Então a gente também tem que parar e pensar se não é algo emocional, assim, a quantidade que a gente está comendo. Porque se nossa barriga já está satisfeita, já está cheia, o bom é parar. Não é empurrar mais e mais comida, sabe? Como, por exemplo, agora mesmo hoje, com esse chá, né? Então, eu não costumo comer pela manhã, ou então não como muito pela manhã, mais na hora do almoço que vai me dar fome. Só que hoje veio, assim, fome pela manhã, né? Não é comum. Só que aí eu pensei, vou comer fruta, já comi. Foi um morango, uma ameixa fresca e depois me deu mais fome. E aí eu fiz esse chá. Eu enchi, nem sei se é ideal, mas enchi o chá até aqui. Coloquei 2 colheres de leite ninho, chá preto. Tomei chá preto porque lembra, o gosto lembra um pouco, ele é forte, e o café, então eu pensei, vou gostar. E coloquei mel. E comi com uma banana, sabe? E botei e cortei em rodelas e coloquei chocolate em cada chocolate líquido em cada rodela da banana. Então, eu percebi assim que na hora que terminei de comer a banana, eu ainda não tinha terminado o chá e eu já estava satisfeita, o chá ainda não tinha acabado. Então pensei, não, vou esperar para tomar esse chá aos poucos, não vou pular goela abaixo. Porque eu vi assim que minha barriga já estava satisfeita. Minha barriga já estava dando sinal que não quer mais comida, que, sabe, já tô cheia. Então a gente tem que ter esse costume também de não ficar empurrando comida para espera, ou se sobra a comida no seu prato, leva a comida para casa, não come tudo na hora, sabe? Porque isso vai fazer com que você engorde. E é isso que eu vi pra mim, né? Eu pensei, não, vou esperar. Sobrou um pouco do chá, né? E foi isso que aconteceu. Eu não tomei de imediato, porque minha barriga estava cheia. E isso faz com que engorde, sabe? A gente tem que ter esse conhecimento. Para todo aquele que quer emagrecer, se você também tem vontade de emagrecer. Então, é isso. A gente tem que saber sobre como se alimentar. Tem que entender a parte emocional também, né? Porque eu vejo que acaba, por exemplo, eu mesmo estava fazendo exercício, mas depois parei e não cheguei ao objetivo que eu quero ainda, mas tenho que continuar, não posso desistir, entendeu? Então eu vi assim que é algo que também vai ao emocional. Comigo é assim. Eu acho que com outra pessoa pode ser diferente, mas comigo também tem a parte emocional que eu preciso trabalhar com isso para conseguir tipo, fazer meu exercício. Eu mesmo tenho que falar pra mim mesma, não, vai com sua vontade, vai fazer o exercício, algo assim, sabe? E, e também, como falei do emocional, mas também tem fazer exercício para emagrecer. A gente não pode pensar que só mudar a alimentação a gente vai ficar magra. Porque aí pode gerar doença, né? Se Se fica, tipo, eu não quero. Como eu tava magra antes, comendo pouco, esse não é o ideal. Agora eu tô comendo bem e agora eu tô tentando
acrescentar mais coisas assim saudáveis. Então, eu tô comendo melhor, tô ficando mais saudável do que antes de quando eu tava super magra, que as pessoas não notavam, não ligavam, sabe? Ou não pensava que eu tava grávida. Mas eu vi assim que agora eu tô melhor do que antes, porque antes eu também não tava fazendo exercício, eu tava era comendo pouco, eu não tava comendo é, pela manhã, ou então não sentia muita fome. Então é isso, assim, que eu quero trazer mais conteúdo sobre isso, sobre emagrecer saudável e ter alimentação saudável, emagrecer saudável, falar também sobre exercício e sobre a parte emocional também, que eu vi que interfere na hora de, pra mim, ter interferido sobre a questão de emagrecer, de como as pessoas nos olham, sabe? Quando a gente acaba engordando. E sobre o que eu estudei sobre os 5 tipos corporais, agora eu tô como o tipo corporal oval, que é quando a mulher, ela tem uma barriga saliente, ela tem sabe, mais do que e chama mais atenção a barriga do que a perna, do que o ombro. É isso que eu tô agora. Então, diante dos 5 tipos corporais que eu estudei na consultoria de moda. Então, é algo assim que as roupas que eu tinha antes que estavam me valorizando, tem algumas, não todas, que não me valoriza tanto quanto o outro tipo corporal que eu tinha antes quando eu estava magra, que parecia antes, quando eu estava magra, era o triângulo invertido, que era o tipo corporal quando eu estava magra. Mas, graças a Deus por isso, assim, que eu não vou desfazer das minhas roupas. Tem pessoas que acabam desfazendo, né? Ou fica assim meio perdida quando engorda, mas é algo assim que eu já estudei, que eu já sei. E como eu quero emagrecer, meu objetivo é emagrecer e não desfazer ou trocar de roupa. Então, é algo que eu vou ter paciência, eu vou ter que ter paciência comigo mesmo. E eu vejo assim que se você tá no mesmo objetivo, quer emagrecer, não desfaça das suas roupas. Não desfaça das roupas que, assim, antes cabia no seu corpo, porque quando você atinge o objetivo, né, quando você emagrece, depois você vai ter que comprar roupas novas. Então, melhor mesmo para o seu financeiro é, tipo, espera, aguarde, usa as roupas que dá para você usar, ou se você engordou muito, compra algumas, sabe? Mas não desfaça das suas roupas que antes cabiam em você. Porque depois você vai, sabe, fica aquele ciclo. Você emagrece, vai ter que comprar roupa nova porque as outras roupas não cabem mais, e aí depois se engordar, entendeu? Não. Primeiro faz as coisas com calma. Se você tá como eu, assim, de que não dá pra ficar gastando toda hora, todo tempo, não tem dinheiro pra isso. Então, melhor mesmo é vai com calma, compra poucas roupas, já que seu objetivo, se for como o meu, também emagrecer. Então, o gasto mesmo que você vai ter que fazer é como você vai fazer os seus exercícios, sabe? Se você vai pagar academia ou então você quer fazer em casa, você tem que ver o que o que você gosta, qual o melhor para você. Sua personalidade, se sente mais à vontade na academia ou fazer em casa ou ao ar livre, sabe? Ou caminhar fora. Então, você tem que saber sobre sua personalidade, o que mais você sentir mais à vontade. E outra coisa é a alimentação, né? Que eu não consigo imaginar uma pessoa saudável, magra e saudável, sem uma alimentação saudável, sabe? Eu acho que tem que caminhar junto, exercício e boa alimentação. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero trazer mais conteúdo sobre isso. Então, fiquem com Deus e até a próxima.